Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 25 da obra, cujo título do capítulo é Buscai e Achareis, e hoje vamos entrar no último subtítulo, que é Não vos inquieteis pela posse do ouro, e vai envolver os itens 9, 10 e 11. 9, 10 e 11. Neste capítulo não temos instruções dos Espíritos. É Kardec retirando os extratos do Novo Testamento e comentando. Vejamos então o item 9. Kardec vai nos trazer, no item 9 e no item 10, os versículos 9 a 15 do capítulo 10 da narração do Novo Testamento, da narração do Evangelho no Novo Testamento, contida lá no Novo Testamento, a narração do evangelista Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 15, diz-nos então Jesus: Não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Vamos continuar, vamos até o fim. No item 10, continua Jesus: Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar e permanecei com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-a, dizendo que a paz esteja nesta casa. E Jesus fazia isso, né? Quando chegava nos lugares. Que a paz esteja nesta casa. Se essa casa for digna, vossa paz virá sobre ela, sobre a casa. E se não for digna, vossa paz retornará para vós. Continua Jesus: Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi em saindo dessa casa. Sacudi o pó das sandálias, né? Sacudi as sandálias. Ou dessa cidade o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra, aquelas cidades citadas no Antigo Testamento que foram destruídas, eram cidades onde estava instalada totalmente a iniquidade, e elas foram destruídas pela ira divina, não é? E então Jesus diz: Eu vos digo em verdade que no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra não tiveram Jesus pregando, não é? Vejamos então, eles não teve ninguém pregando lá em Sodoma e Gomorra, não é? Mas mesmo assim, ainda foram achadas poucas pessoas, que a família de Jó, não é? Que conseguiu então ser retirado da cidade antes da destruição. Mas vamos voltar aqui. Então, Jesus vai falar primeiro para que não... Vamos lembrar que ele está há 2000 anos atrás instruindo os seus discípulos na pregação, no trabalho de pregação, de divulgação do Evangelho que eles iriam fazer. Então, era um trabalho muito estreito com a espiritualidade superior. Era o início da divulgação do Evangelho após a partida de Jesus. Aqui nesse momento, Jesus os está treinando, né? Mas depois eles fariam isso por si só,
e não teriam mais Jesus perto, porque já seria depois da crucificação. Então, haveria que ter muita confiança, muita fé. Se eles ficassem acumulando coisas para levar, iam ficar mais pesados, iam dar menos, iam divulgar menos. Então, a providência divina ia supri-los do que fosse necessário, até mesmo para que eles encontrassem bons lugares para serem acolhidos. Não é? Era comum à época das pessoas chegarem e serem acolhidas. Não havia Airbnb, né? Haviam hotéis, pousadas. Então as pessoas eram acolhidas pelas pessoas, casas que acolhiam os viajantes, os andarilhos, e era comum esse tipo de hospitalidade à época. Mesmo porque, no caso de Jesus, já se sabia que as casas estavam ali abrindo as portas para receber Jesus e que ele iria, então, e os seus discípulos, no caso, ele está ensinando, não é? Que esses discípulos iriam pregar o Evangelho. Então, ele vai dando várias orientações para essa tarefa, mas vamos poder também tirar para nós, para o nosso dia a dia, algumas boas orientações de Jesus. Então, vejamos lá. Não vos inquieteis pela posse do ouro, da prata ou de outra moeda para a vossa bolsa. Isso é importante, não nos inquietarmos, porque muitas vezes nos inquietamos. E isso vai nos atrapalhar para fazermos o que precisamos fazer para a nossa subsistência. Porque se nos inquietamos, podemos nos desesperar, nos desarvorar, nos desequilibrar, entrar em depressão, e aí como é que vamos estar prontos para continuar procurando os nossos empregos, as nossas oportunidades? Tá? Ele está falando para pregadores da palavra e nós estamos trazendo essas lições para o nosso dia a dia. Não prepareis nem um saco para o caminho, diz ele aos discípulos, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Muito bem, aqui era uma situação extremamente específica, mas no nosso caso nós sabemos que podem existir provas ou expiações que nos colocam, vamos dizer assim, em situações de carência, não é? Então precisamos, às vezes, aprender a pedir. Sempre tem uma razão. Aprender a pedir, aprender a buscar ajuda. Muitos são os motivos porque podemos estar passando por uma dificuldade, sempre temporal, sempre momentânea, na nossa vida, de dificuldade. Mas aqui ele está falando para os discípulos que teriam a missão de levar e divulgar o Evangelho. Então, havia ali um propósito muito grande. A grande dificuldade que eles vão enfrentar, na verdade, vai ser a própria desencarnação, né? Onde, no caso dos apóstolos, né, todos foram supliciados, à exceção de João Batista. Claro que não estamos nem levando aqui em conta o suicídio de Judas. Estamos falando daqueles que permaneceram na divulgação até o final da vida. No item 10, Jesus continua: em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar e permanecer com ele até que vos fordes. Essa seleção, essa seletividade, nós vamos aprendendo com o tempo na nossa vida, não é? A sermos seletivos, a buscarmos pessoas que, para um convívio mais próximo, né, de estarmos no lar da pessoa, a pessoa no nosso lar, um convívio que seja garantido por uma harmonia, não é? Por um respeito mútuo, por uma harmonia. Então, devemos buscar e vamos aprendendo a buscar essa seletividade. Então, vamos trocando a quantidade pela qualidade, não é? É isso que vai acontecendo. Entrando na casa, saudai-a dizendo que a paz esteja nessa casa. Se a casa for digna, ou seja, se houver esse acolhimento,
a paz virá sobre ela, e se não for digna, a paz retornará para vós. Então, às vezes estamos em situações, em relacionamentos, em que isto pode acontecer de não sermos bem acolhidos ou recebidos, ou mesmo coisas mais difíceis até acontecerem, não é? E o que vai acontecer? Aquilo vai tirar a minha paz? Jesus diz, paz retorna, não vamos levar ressentimentos, mágoas, tristezas daquela pessoa que não soube acolher, retribuir, não soube respeitar, não soube o que quer que tenha sido em termos de relacionamento. E nos afastando, levemos a nossa paz. Fizemos o nosso melhor? Fizemos. Então sigamos em paz. Não vamos levar a perturbação conosco do ressentimento, da mágoa, né, da indignação, porque isto tudo vai acrescentar aquilo que já foi, já doeu. Mas doeu, mas não fomos nós, foi o outro. Então vamos deixar a questão com o outro e vamos seguir levando a nossa paz, porque isto é justo, não é? Isto é justo. E Jesus conclui dizendo, quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, porque aqui ele está falando para pregadores do Evangelho, sacudi, saindo dessa casa ou dessa cidade, o pó dos vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Mas aqui ele está falando exclusivamente com fins da palavra, né? Com os fins morais de pregação da palavra. Aqueles que escutaram, que receberam a palavra e que a rejeitaram ou que foram indiferentes a ela. Muito bem, no item 11, então, Kardec comenta. Antes, eu acho que eu vou deixar essa parte para amanhã, não vai dar para terminar mesmo. Porque vamos deixar o item 11 para amanhã, e aí terminamos o capítulo 25, nós temos aí uns 2 minutos e meio, e nós queríamos trazer aqui a participação de uma companheira, a Roberta, e ela nos lembrou aqui, eu lembrei logo depois que terminei o vídeo, porque é sempre assim, não é? Nas telas do infinito. É isso mesmo, Roberta. Há uns 2 dias atrás, ou 3, nós fizemos uma referência àquela questão do apego, não é? Os bens materiais, fizemos uma referência ao livro da mediunidade de Dona Ivone, do espírito Camilo Castelo Branco, e não lembrava, era o Tesouro do Castelo. E o livro, o nome da história é o Tesouro do Castelo, mas o nome do livro é Nas Telas do Infinito. É mesmo, Roberta, obrigada. E a Roberta aproveita e faz uma observação bastante interessante. Vejamos. Outra coisa, quando você estava falando que é preciso ter fé e que tudo passa, lembrei desse momento de pandemia que vivemos e como cada um encara esse momento. É isso mesmo, não é? Como cada um de nós encara esse momento, depende da fé que temos. Muitos de nós temos fé, mas vamos lembrar que Jesus falou que ela nem perto de um grão de mostarda, que é pequenininha assim. Então, no quesito fé, né, nós ainda estamos muito a dever. Olha quem está chegando. E a Roberta também falou que gosta muito da participação aqui do Popoco. O nome dele é Popoco. Não me perguntem por quê. Foi ficando e ficou. Então, a nossa fé vai nos dar sustentação para os momentos difíceis da nossa vida. Com certeza, este momento de pandemia é um momento difícil, um momento onde vemos corações queridos partindo, sabemos que todos partiremos, não é? Mas não imaginamos, e essas desencarnações se dão muito rapidamente, geralmente, não é?
que seja numa situação assim. A gente nunca imagina que seja em situação nenhuma, seja doença, seja acidente, a gente nunca imagina nada. Mas um dia chega o momento, chega também junto nessa pandemia. E perdemos a nossa liberdade, não é? E muitas pessoas estão vivendo muitas dificuldades dentro desse isolamento, dentro de casa. Então, estamos aqui com atividades online, isso é maravilhoso. Vamos nos aproveitar dessas oportunidades, vamos estudar, vamos refletir. Tantas coisas que nós podemos fazer nesses momentos e quando vemos, lá está a nossa fé sendo fortalecida. Então, queria agradecer, está vendo, Roberta? Ele apareceu aqui só para te dar um oi, porque você falou dele. Né? Aí nós vemos assim os carinhos que nós recebemos aí, né? E a presença que nós sentimos dos amigos queridos também. Então, olha, amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.